Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 28 de janeiro, domingo, quarto domingo do tempo comum, dia do Senhor, dia de reunirmos a nossa família em torno do altar do Senhor, de irmos à Santa Missa, de celebrarmos, o dia que o Senhor fez para cada um de nós e começarmos já o nosso dia desde cedo, meditando a palavra de Deus, já pedindo ao Senhor a graça de juntos entrarmos nessa profunda conversão do nosso coração neste dia voltado para o Senhor. E é interessante porque a liturgia de hoje, deste dia, ela vai nos convidar a ouvir a voz de Deus, a fim de sermos solícitos em corresponder à sua vontade em nosso dia a dia. Aqui nos reunimos com a atitude de quem se dispõe a acolher o ensinamento novo de Jesus e aprender com ele em que consiste o agir e a liberdade de cada um de nós. Então, neste domingo, peçamos essa graça ao Senhor, a cada um de nós, de estarmos com o nosso coração e os nossos ouvidos na escuta atenta à palavra de Deus, nessa meditação da nossa Lex Divina, e eu quero os lembrar mais uma vez desse método de oração que é muito importante que a nossa igreja nos oferece, de a cada dia deixar que a palavra de Deus ela caia na terra do nosso coração, que de fato possamos estar em comunhão com a nossa igreja, e por isso a comunidade de Sementes do Verbo, ela vos ajuda com o método da Lex Divina através do nosso compêndio, cujo tema desse ano é a Sinfonia da Oração, é um tema que o Papa pede à nossa igreja, o ano da oração, e que de verdade possamos estar nessa escuta do Espírito Santo. Então o nosso compêndio, ele a cada mês também tem uma palavra do nosso fundador que é dada, que nos deixa como mensagem ali para viver como a cor de cada mês no qual somos convidados a trabalhar. E você pode adquirir a Lex Divina Compêndio através da nossa loja online, do nosso site, também das nossas casas de vida, de aliança. Você pode adquirir e começar essa prática diariamente, dia por dia, da meditação da palavra. A primeira leitura de hoje, neste domingo do Senhor, ela é retirada do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do meio de teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. Foi exatamente o que pedistes ao Senhor teu Deus, no Monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: Não quero mais escutar a voz do Senhor, meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Então o Senhor me disse: Está bem o que disseram. Farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porém em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras, que ele pronunciará em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Então, a primeira leitura de hoje vai falar do profetismo de Moisés, que revela que Deus deseja suscitar no meio do povo um autêntico profeta. Ele vai justamente dizer que Deus quer suscitar no meio daquele um profeta de Deus, ou seja, uma pessoa que não esteja comprometida com os centros do poder ali religioso, político, ou seja, o Senhor quer um comunicador, um porta-voz. E o profeta é visto como esse mediador, entre o Senhor e o povo. É como alguém que de fato é capaz de ler o presente, é capaz de ler o olhar iluminado pela luz divina e que é capaz de comunicar. Então, por isso, ele deve falar em nome de Deus. Nessa leitura, Moisés vai falar ao povo dessa importância de ter um verdadeiro profeta que seja esse comunicador, esse mediador, esse elo entre o Senhor e o povo. O salmo de hoje é o Salmo 94. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde e exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba,
como em massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Então, o convite de hoje é de não fecharmos o nosso coração, mas ao contrário, de abrir o nosso coração e os nossos ouvidos para escutar a voz de Deus. E o salmista vai fazer esse convite, né? Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos ao Senhor, aclamemos Ele que é o rochedo que nos salva e que somos convidados a ir ao seu encontro com cantos de alegria, celebrarmos o Senhor. Então, esse convite hoje a cada um de nós é a não nos fecharmos para Deus, a não nos fecharmos à escuta da sua voz e, sobretudo, à escuta da sua palavra, que passa por meio, né, da nossa igreja, por meio da sua própria palavra, por meio dos nossos irmãos. Então, que neste dia peçamos ao Senhor um coração puro, um coração renovado, um coração que de verdade está pronto para escutar a voz de Deus. A segunda leitura de hoje, ela é retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu gostaria que estivesses livre de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar o Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher, e assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e de espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar o seu marido. Digo isso para o vosso próprio bem, e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor sem outras preocupações. A leitura de hoje vai mostrar, né, São Paulo, ele faz questão de justamente apresentar que a cada um que ele deve se preocupar com aquilo que foi a sua escolha. Ele vai falar daqueles que escolheram viver uma vida casta, viver uma vida consagrada ao Senhor, do que é que a pessoa deve se preocupar, mas também aqueles que escolheram uma vida matrimonial. Ele vai dizer onde deve estar a sua preocupação. A cada um é dada uma preocupação a partir da escolha no qual nós fazemos. Aqui ele não está dizendo qual é a vocação é melhor, se é melhor ser solteiro ou se é melhor ser casado, mas ele está justamente, né, diante dessas duas opções, seja ela a vida consagrada pelo serviço do Evangelho, ou seja ela pela vocação familiar. Cada uma tem o seu valor, cada uma tem a sua graça e cada uma tem a sua preocupação. E por isso o apóstolo aqui, ele não vai impor nada a ninguém, ele não vai limitar-se apenas a dar um conselho a um tipo de vocação, mas ele vai justamente nos ensinar qual seja o estado de vida no qual nós escolhemos. Nós não devemos descuidar da missão que nos é dada, mas ao contrário, devemos zelar no nosso coração. E o evangelho de hoje, ela é retirado do evangelista São Marcos. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso?" Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Então, no evangelho de hoje, Jesus inicia a sua missão libertadora na sinagoga, né? A primeira coisa, num dia de sábado, já começa por aí, e na sinagoga ele vai ensinar com autoridade, ou seja, a sua palavra, ele vai mostrar que a sua palavra faz acontecer. E ali se encontra um homem, né, possuído por um espírito mau, que se sente ameaçado pela sua presença. E o primeiro desafio de Jesus que ele vai enfrentar é o espírito impuro, que é o pior inimigo do ser humano, né? Um dos nossos inimigos é esse espírito impuro, é a impureza no meio de nós. Por quê?
porque ele destrói a personalidade da pessoa. E aí Jesus ele veio revelar o projeto de Deus, né? Ele vai dizer que todo ser humano deve ser libertado das amarras do inimigo, o qual por vezes se mostra conhecer de quem é Jesus na tentativa de manter as pessoas sob o controle, né? Alienados e escravizados. Então, neste dia, peçamos a graça de verdade de sermos libertos de tudo que é impuro em nós, que nos escraviza, que mancha a nossa dignidade. E peçamos ao Senhor a graça de uma verdadeira libertação, de sermos libertados do nosso próprio egoísmo e das impurezas que podem rondar a cada um de nós. Então, neste domingo, dia do Senhor, dia de reunir a nossa família, que você tenha um belo e santo domingo. Que Deus os abençoe.